Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição do segundo trimestre do ano de 2021. Hoje nós vamos estudar a multiforme sabedoria de Deus e na aula de hoje nós vamos explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Também nós vamos elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. No final da aula, nós vamos correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre nós já estamos concluindo. Agora, com a lição de número 13, nós estudamos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Quero pedir para você, subscreva-se no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode baixar gratuitamente esses slides que aparecem na vossa tela e estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Se você já é inscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Esta lição de hoje está baseada em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10, também na primeira carta que escreveu Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. O texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 3, versículo 10, nos diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática nos diz que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, o que é a multiforme sabedoria de Deus? A sabedoria revelada na salvação por meio de Jesus Cristo está muito além da sabedoria dos anjos. Nesse texto, o texto qual nós vamos estudar, ela é citada como um meio de revelar o plano de Deus para a nossa salvação, a fim de que os anjos possam ver e conhecer o quão grande e multiforme é a sabedoria de Deus, de forma que a sabedoria divina seja exposta diante dos olhos dos anjos, para que eles a admirem. Durante todo esse tempo, os anjos haviam observado a face de Deus, estudado as obras da criação. Apesar disso, até esse dia, até o dia em que a multiforme sabedoria de Deus veio a ser manifestada, os anjos jamais haviam visto algo semelhante. Jamais os anjos haviam compreendido o quanto a sabedoria de Deus é multiforme, da forma assim que eles a compreendem agora por meio da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos ver também os principados e potestades. São
termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e governantes que estão em posição de autoridade, como também a anjos e demônios. Isso depende do contexto de cada passagem. Por exemplo, em Efésios capítulo 6 e o versículo 12, nós somos alertados que a nossa luta, em primeiro lugar, não é uma luta contra os homens que são movidos e dominados pelo pecado, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Efésios capítulo 3, o versículo 10, que é o texto em que nós vamos estudar, o significado de principados e potestade é bastante discutido, sendo que alguns comentaristas, eles entendem que essa expressão é neutra e que aqui se refere principalmente aos anjos de Deus, mas não exclui também os demônios, ou seja, os anjos caídos, enquanto outros entendem que se trata exclusivamente de anjos. Por fim, há outros que defendem que se trata apenas de anjos maus ou demônios. Particularmente, eu penso que o contexto favorece a interpretação de que a expressão principados e potestades, neste caso, ou seja, no texto em que nós vamos estudar, se refere sim, assim como o comentarista da nossa lição, o Elinaldo Renovato de Lima, se refere aos anjos de Deus. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, a multiforme sabedoria de Deus. E aqui na lição também nós vamos ver sobre que potestades, príncipes e potestades, aqui se trata então dos anjos de Deus. A introdução da nossa lição. A teologia da Santíssima Trindade identifica com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o pleno relacionamento numa unidade. E esta unidade é uma unidade perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus age por meio da igreja ao expressar a sua multiforme sabedoria. É através da igreja que as muitas formas de sabedoria são expressadas ao mundo e são expressadas também aos anjos, aos olhos dos anjos de Deus. No texto da carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, e versículo 10, Paulo destaca que Deus, em sua sabedoria, se apresenta de muitas formas diferentes. E ele resolveu manifestar estas formas de sabedoria de uma forma diferenciada. Ele se manifesta esta sua graça nos fazendo participante da herança de Cristo. Então, primeiro veja que Deus nos faz participantes da herança de Cristo. E a herança de Cristo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, expressa esta multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as muitas formas de sabedoria de Deus. Deus manifesta sua multiforme sabedoria também disponibilizando ao corpo de Cristo o quê? Os dons de revelação, os dons de poder, os dons de expressão ou os dons de elocução e também os dons ministeriais que nós estamos estudando, também os dons de serviço cristão que nós estudamos. Nos dons de elocução, nós estudamos a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Na revelação, nós estudamos a palavra da sabedoria,
a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Também nos dons de poder nós estudamos a fé, as curas e os milagres. Nos dons ministeriais nós estudamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ainda nós estudamos os dons de serviço cristão. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Veja que o mistério revelado à igreja de Cristo no Antigo Testamento estava oculto no Antigo Testamento. Então ele revelou no Novo Testamento para a igreja aquilo que estava oculto no Antigo Testamento. Isso é o mistério de Deus. Esse mistério era as muitas formas da sabedoria de Deus, que são os dons espirituais e os dons ministeriais. Os anjos não o conheciam, mas passa a conhecer por meio da igreja de Cristo. Então, pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo trouxe luz para o seu povo. Veja que era um povo que estava em trevas e agora surgiu, raiou a luz. E esta luz, então, esta luz é Cristo. Cristo, então, agora ele vai edificar uma igreja. E através da igreja, o mistério que estava oculto no Antigo Testamento vai agora se revelar no Novo Testamento através daqueles que receberam a Cristo como Senhor da sua vida. Não é maravilhoso para você? Não é alegre para você que é crente em Cristo Jesus, que serve a Deus com alegria? Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, tanto pessoas simples como pessoas intelectuais, tanto pessoas sábias como pessoas que ainda não têm uma sabedoria secular elevada, a todos quantos se chegam a Cristo, é revelada a Ele esses mistérios que passa a ser expressado através dos dons espirituais e ministeriais que são dados à Igreja de Cristo. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre os dons espirituais e ministeriais que nós estudamos. E hoje estamos finalizando com a lição de número 13. Então, eles são diversos e nós estudamos os dons espirituais na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Também estudamos os dons na esfera congregacional, que são os dons de serviço cristão. Você pode ver na vossa tela os versículos, os livros e os versículos, os capítulos. Também nós estudamos os dons espirituais na esfera ministerial, que foi muito importante para nós quando nós estudamos cada um deles, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Nós estudamos todos eles. Para você que não acompanhou essas aulas, você pode encontrar no meu site e ainda você pode, com certeza, estudar comigo essas aulas que foram aulas maravilhosas. O segundo item diz que são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Além dela ser multiforme, ela também era plural. Como que essas muitas formas da sabedoria de Deus, ela se torna plural? Porque ela se manifesta em seus dons espirituais e ministeriais,
nas mais variadas comunidades cristãs que estão espalhadas pelo mundo, que prega Jesus, que ensina Jesus, que fala de Jesus, que traz almas para os pés de Jesus Cristo. Em todas essas comunidades se expressa então a multiforme sabedoria de Deus. A dádiva do Pai é o terceiro item. Então são outras excelentes dádivas de Deus que é dispensada à sua igreja para comunicar o evangelho a todas as pessoas. E nós temos aqui a dádiva do amor, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi o que? Enviar seu Filho amado para salvar o mundo. Então Deus provou o seu amor pelo mundo, pela humanidade, pelos homens, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nossos pecados. Mas Jesus também manifestou o seu amor pelos homens, entregando a sua vida, morrendo por nós. Jesus morreu a nossa morte. Ele morreu para nos salvar da condenação eterna. E nós somos agradecidos a Jesus por isso. O homem, ele agradece a salvação que ele recebeu de Jesus. Ele agradece porque Cristo morreu por seus pecados, quando ele entrega a sua vida para Cristo e passa a viver uma vida cristã, uma vida em Cristo Jesus, obedecendo a palavra de Jesus. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos os nossos inimigos e também amemos ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Agora nós devemos buscar o exemplo de Deus. Assim como Deus nos amou, nós precisamos também amar os nossos inimigos, porque nós, quando não éramos cristãos, nós éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos fazendo coisas que desagradavam a Deus. Nós éramos escravos de Satanás e fazíamos aquilo que o diabo mandava nós fazermos. Então nós éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, o amor de Deus por nós foi grande e nos alcançou. E quando o amor de Deus nos alcançou, o que aconteceu conosco? Nós então nos arrependemos daquela vida de pecado e agora passamos a ser grato a Deus, servindo a Ele, porque Ele nos libertou, nos livrou da escravidão do pecado. Desta forma também, nós precisamos amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. Lembra-se que para que nós amemos os nossos inimigos, para que nós amemos os outros, primeiro nós precisamos amar a nós mesmos. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo e também o seu inimigo como a si mesmo. Então eu preciso amar primeiro a mim mesmo para que eu possa amar perfeitamente, da forma que Deus quer, os nossos inimigos e o nosso próximo. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outra dádiva de Deus para a igreja é a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho da luz. Então nós, no mundo, éramos filhos das trevas. Nós estávamos vivendo na escuridão.
nós estávamos vivendo nas trevas do pecado, mas de repente a luz raiou em nossa vida. Jesus então alcançou a nossa vida. A salvação entrou no nosso coração e nós saímos das trevas e passamos a habitar na luz de Cristo. E Deus agora nos vê através de Cristo. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa e tornando esta pessoa membro da família de Deus. Nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros, mas agora em Cristo Jesus nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus, porque agora Deus nos vê através de Cristo. Por isso, aquele que não está em Cristo não é visto por Deus. Os olhos de Deus não alcançam uma pessoa que não está em Cristo Jesus, mas sim aquele que está em Cristo. Por quê? Porque Jesus é a luz. E quando nós temos Jesus, nós temos luz e Deus passa a nos ver através de Jesus Cristo. Por isso é muito importante que as pessoas recebam Jesus na sua vida, para que seja salvo, para que seja filho de Deus. Antes a pessoa é apenas uma criatura de Deus, mas recebendo Jesus passa a ser filho de Deus e participar da família de Deus. Também nós temos o ministério da reconciliação, que é uma outra dádiva de Deus para a igreja. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Ou seja, é através deste serviço, deste ministério da reconciliação, que o homem é salvo. É um trabalho divino, é um trabalho de Deus para alcançar o homem, para que o milagre da salvação aconteça no homem. As pessoas correm de um lado para o outro em busca de um milagre físico. Mas o maior milagre não é o milagre físico. O maior milagre na vida do homem é a salvação em Cristo Jesus. Porque um homem pode até ser curado por Jesus, mas ele pode não entrar no céu se não tiver Cristo na sua vida. Ele pode até receber um grande milagre físico, mas se não receber o milagre da salvação, ele não é salvo. Por isso, o milagre da salvação é o maior milagre que o homem recebe. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nós vamos ver aqui que o milagre da salvação é o resultado do ministério da reconciliação. Ele disse, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Outra, todo ser humano pode ter esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Se eu não for salvo agora, nunca serei salvo eternamente. Você precisa ser salvo agora para ser salvo eternamente. Jesus não vem buscar alguém que não tenha certeza da salvação. Subirão aos céus aqueles que já são salvos aqui na terra. Por isso o homem precisa ser salvo aqui, para continuar a ser salvo eternamente. Quem está em Cristo, disse Paulo, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida.
uma nova pessoa vive as experiências de uma mudança de vida em Cristo Jesus. É por isso que nós testificamos de Cristo, porque nós temos esta experiência da salvação. Nós temos experiência de como ser salvo, de como essas mudanças aconteceram na nossa vida. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os bons dispenseiros dos mistérios divinos. Quem são os bons dispenseiros desses mistérios de Deus? Quem são? São aqueles que agem com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. O bom despenseiro, ele vai na dispensa de Deus, na dispensa divina, na palavra de Deus, buscar alimento para alimentar a igreja. Ele não vai em outras coisas, ele não vai nos seus pensamentos, ele não vai nas filosofias, ele não vai em outras ideias, ele vai buscar na dispensa de Deus o alimento que vai trazer saúde para a igreja de Cristo. Os dispenseiros das coisas espirituais são todos aqueles que Deus vocacionou, capacitou e chamou para alimentar a igreja com a palavra de Deus. Esse dispenseiro, ele é vocacionado por Deus, capacitado por Deus, chamado por Deus para alimentar a igreja. Se ele não faz isso, ele está pecando, porque não está cumprindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Não está colocando em prática aquilo que Deus deu para ele. Então ele está em dívida para com Deus. Outra coisa, o dispenseiro precisa alimentar a igreja com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que o dispenseiro alimenta a igreja. Não é com outra palavra, não é com a sua palavra, com as suas ideias, não é com as suas filosofias ou filosofias de outros homens. Não, é com a palavra de Deus. Salmo 119, o versículo 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paulo vai destacar agora as qualidades de um despenseiro. Qual as qualidades exigidas para um dispenseiro? O dispenseiro precisa ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser equilibrado. É saber o que está fazendo. Ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Ele não sai do foco. Ele não sai do propósito de Deus. Ele é equilibrado. Ele sabe o caminho em que ele está andando. Ele sabe perfeitamente que ele está conduzindo a igreja de Cristo para o céu. Ele sabe, porque ele é sóbrio. Ele precisa ser vigilante. Vigilante é aquele que cuida primeiramente da sua vida espiritual para não pecar e vir a ser motivo de escândalo para a igreja do Senhor. Então, primeiro ele cuida da sua vida espiritual, para depois ele cuidar da vida espiritual da igreja. A vida espiritual do despenseiro deve estar em dias, deve ter base na palavra de Deus, para que ele possa então ensinar os outros, levar os outros aos pés de Cristo e depois levar ao céu. Então ele precisa ser vigilante, ter cuidado para não pecar, porque se ele pecar,
ele escandaliza a igreja de Cristo e o nome de Jesus é blasfemado pelas pessoas. Veja a responsabilidade de um dispenseiro de Deus. Outra coisa, o dispenseiro, no cuidado que ele vai tendo, ele não pode ser dado ao vinho. A bebida forte e alcoólica traz confusão, traz contenda, traz dissolução. Então, se ele for dado ao vinho, ele vai perder a sobriedade. Ele já não vai saber mais o que está fazendo e vai trazer confusão, vai trazer complicação vai trazer descomplicação, né? Então ele vai trazer confusão, vai trazer contenda, vai trazer dissolução na igreja do Senhor Jesus. O dispenseiro precisa também ser fiel. Aquele que nunca perde a sobriedade e a vigilância, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida ministerial, então ele deve ser fiel. Ele deve ser fiel a Deus, ele deve ser fiel à família, ele deve ser fiel aos dízimos e às ofertas que são dadas na igreja, ele deve ser fiel aos seus amigos, ele deve ser fiel ao ministério ao qual ele é convencionado, ele deve ser fiel na sua vida ministerial. Então, o dispenseiro de Deus deve ter essas qualidades: sóbrio, vigilante, não dado ao vinho, fiel ao Senhor. O segundo item fala do amor e da hospitalidade. Então, o dispenseiro que ama, ele tem ardente amor para com os outros. Então, porque ele ama e ele coloca em prática o amor, ele ama as outras pessoas. O dispenseiro que ama, ele também tem sabedoria para se relacionar com as pessoas. Ele sabe como tratar, sabe como se relacionar com as pessoas, porque ele sabe também que cada pessoa tem uma natureza e essas pessoas devem ser tratadas de acordo com a sua natureza, para que ele possa ser justo e não fazer injustiça. Então, sabedoria é um grande ponto aqui em que o dispenseiro precisa observar, se relacionar com as pessoas. Sabedoria no relacionamento com toda a igreja. E o dispenseiro do Senhor sabe como fazer isso. O dispenseiro que ama, ele ama voluntariamente, sem interesses. O seu amor é voluntário. Ele ama não por interesses próprios. Ele ama porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Em João 13, 34 e 35, Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei a vós. Na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 4, versículo 9, ele disse: sejam hospitaleiros sem murmurações. Veja que tanto o amor quanto a hospitalidade é uma prática que deve ser feita pelo dispenseiro de Deus. Hebreus 13, 2 e 3 nos diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos, ou seja, hospedaram milagres para a sua vida. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é amor. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. Isso também é importante.
administrar a igreja com fidelidade, administrar a sua vida com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administradas por eles com zelo e fidelidade. 1 de Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Qual o dom que você recebeu? Que dom você recebeu? Você precisa descobrir para administrar bem o dom que você recebeu de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, sempre lembrando que você faz parte desta sabedoria de Deus, desta multiforme sabedoria de Deus. Você faz parte. Então, coloque em prática com sabedoria também, com zelo, com fidelidade. Coloque esse dom em prática e faça a obra de Deus. Trabalhe para o Senhor. Não escandalize a igreja e também não seja motivo de escândalo para ninguém. Não coloque o nome de Jesus para ser blasfemado, mas faça com zelo, trabalhe com zelo, conforme o dom que você recebeu de Deus. O despenseiro deve pregar, ensinar e administrar a igreja para a glória de Deus e não para a sua glória. A igreja deve ser ensinada, deve ser cuidada, deve ser administrada, mas a igreja não é sua. A igreja é de Deus, a igreja é de Jesus. Foi Jesus que morreu pela igreja, não foi você. Então você precisa administrar a igreja de Cristo como se levando essas almas para o céu, porque você está fazendo um trabalho de Deus, você está levando esse rebanho, essas almas para o céu, porque essas almas não são suas, esse rebanho não é seu, essa igreja não é sua, é do Senhor. Então é para a glória de Deus e não para a sua, e também não é para os seus próprios interesses. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens. Como Paulo diz que nós devemos ser vistos pelos homens, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Os homens precisam nos ver como trabalhadores de Cristo, como trabalhadores na obra de Deus. E a obra que nós fazemos, a obra de Deus, nós tiramos da despensa divina, da despensa de Cristo, o alimento para levar à igreja, para levar ao povo necessitado da palavra do Senhor. Os despenseiros devem dar bom testemunho de Cristo, porque as pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver em nós Deus. As pessoas precisam ver em nós a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus vai expressar a existência de Deus. A prática da palavra de Deus na nossa vida vai expor a salvação para aqueles que estão perdidos. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo. Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, não só dos homens aqui na terra, mas também dos principados e potestades dos céus. As muitas formas da sabedoria de Deus são conhecidas pelos anjos através do ministério que a igreja exerce na terra, através dos dons espirituais e ministeriais. Os anjos podem ver a multiforme sabedoria de Deus pela igreja que exercita
os dons, os mistérios que vieram até nós, que vieram até a igreja, e nós cumprindo o nosso ministério aqui na terra, recebendo esse dom e colocando em prática esse dom, nós estamos dizendo para os anjos sobre a sabedoria de Deus, sobre a multiforme sabedoria de Deus, que há muitas formas da sabedoria de Deus. Veja a importância que tem eu e você como igreja de Cristo. O terceiro tópico da nossa lição, os dons espirituais e o fruto do Espírito. O primeiro item fala da necessidade dos dons espirituais. Como nós temos necessidades dos dons espirituais nos dias em que nós estamos vivendo. Porque muitas igrejas não vivem a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. Por quê? Porque falta os dons espirituais. Agora, por que não há dons espirituais mais na igreja? Porque uma onda de frieza, uma onda de mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade e pararam de buscar os dons espirituais, deixaram de buscar o batismo com o Espírito Santo. Amados irmãos, vamos deixar de ouvir essas pessoas que falam que não existe mais o batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo ficou lá na igreja primitiva entre os apóstolos. Não, continuou. O batismo com o Espírito Santo continuou na casa de Cornélio, nos irmãos em Éfeso, e até hoje continua Jesus batizando com o Espírito Santo. E os pentecostais sabem que o sinal físico de quem é batizado com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Falar línguas estranhas e pronto. É um mistério de Deus. É o Espírito Santo descendo sobre aquele que crê que existe o batismo com o Espírito Santo. E ele vai pedir para Jesus. Então peça para Jesus, ensine a igreja pedir o batismo com o Espírito Santo para Jesus. As pessoas estão dizendo por aí que o batismo com o Espírito Santo é do diabo. Não é do diabo. A não ser que essas pessoas estão buscando e pedindo o batismo com o Espírito Santo para o diabo. Mas se você buscar o batismo com o Espírito Santo de Jesus, vai ser Jesus, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Disse João Batista: eu batizo com água para o arrependimento dos seus pecados, 3:11 de Mateus, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo nos cenáculos. Veja que eles já eram salvos. Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Os nomes deles já estavam escritos no livro da vida. Mas lá no cenáculo desceu sobre eles o Espírito Santo. Eles falaram línguas estranhas. Os apóstolos se levantaram, pregaram o evangelho. Quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, arrependidas dos seus pecados. E ele continuou pregando e mais 5 almas se rendeu aos pés de Cristo. E a igreja foi crescendo. Filipe pregou em Samaria, fez milagres em Samaria. Muitas almas foram recebendo Jesus Cristo, porque a igreja primitiva buscava poder, buscava revestimento de poder, buscava o batismo com o Espírito Santo. Nesse tempo de sequidão espiritual, há uma maior necessidade da manifestação dos dons espirituais na igreja para o despertamento de crentes frios, fracos, crentes que estão dormindo na igreja,
crentes que já estão mortos espiritualmente. Então o que é preciso? Buscar, mas buscar mesmo. Porque aqueles que forem sendo batizados com o Espírito Santo, naqueles em que for sendo manifestado os dons espirituais, vai despertando os frios, vai despertando os fracos, vai despertando os que estão dormindo e levantando, ressuscitando aqueles que estão mortos. Então há uma necessidade dos dons espirituais na igreja nos dias de hoje. Vamos descer à casa do oleiro, não é? Jeremias 18:2. Levanta-te, disse Deus a Jeremias, desça à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 12:31, ele vai terminar. E ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Porque Paulo começaria a falar do amor no capítulo 13. E é um dos capítulos mais belos da Bíblia, porque coloca o amor em primeira instância. A base de tudo, o alicerce, o fundamento é o amor. Deus começou com o amor. Jesus colocou esse propósito de Deus também em amor. Os apóstolos pregaram com amor. A igreja primitiva morriam crentes queimados, crucificados, decapitados, mas eles fizeram isso por amor a Deus. Os capítulos 12 a 14 refere-se aos dons espirituais, porém o capítulo 13 ensina que sem amor nada vale buscar os dons do Espírito Santo. Precisamos dos dons espirituais na igreja? Há uma necessidade? Há, mas nós precisamos também saber que o amor está em primeiro lugar. Nada vale ter o dom de curas se não tiver amor. Nada vale profetizar se não tiver amor. Nada vale interpretar línguas se não tiver amor. Nada vale operar milagres se não tiver amor. Nada vale ter o dom de discernimento de espírito, o dom da palavra da sabedoria, se não tiver amor. O amor é a base. O amor tanto é a raiz, tanto é a base, tanto é o fundamento, como ele é o início de qualquer lista de verdades espirituais, de coisas espirituais, de dons espirituais. Então o amor está acima de tudo. O terceiro item fala da necessidade do fruto do Espírito. Há essa necessidade. Deus quer a sua igreja vivendo a prática do fruto do Espírito. E o amor deve encabeçar essa lista de virtudes. Amor em primeiro lugar, depois as demais virtudes do fruto do Espírito. A bondade, a benignidade, a mansidão, enfim, as demais virtudes são encabeçadas pelo amor, o amor em primeiro. Uma igreja, veja bem, uma igreja cheia de poder, que não tem amor, como vai amar o pecador? É uma igreja cheia de poder, mas não tem amor, mas precisa amar o pecador. Uma igreja cheia de dons espirituais, mas não tem amor, pois é o amor que vai acolher as pessoas que estão doentes, é o amor que vai acolher os desprezados, os desgraçados, é o amor que vai acolher as pessoas que vivem na sarjeta do pecado, é o amor que faz acolher as pessoas que estão sem salvação, sem Jesus, e precisa de alegria, precisa de paz, precisa de felicidade. Então não adianta ser cheia de dons espirituais
se não tiver amor. É preciso amor. Uma igreja que zela pela boa doutrina, isso é maravilhoso. Zelar pelos bons ensinos, zelar pela boa doutrina, mas se não existir as chamas pelo amor fraterno, nada vale. Paulo disse que o amor é sofredor, é benigno. Paulo disse que o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E também ele disse em 1 Coríntios 12:31, o caminho do amor é mais excelente que os dos dons espirituais. Paulo elogiou os coríntios por não lhes faltarem nenhum dom espiritual. Paulo os elogia por isso. Olha, não falta nenhum dom espiritual na igreja de vocês. Mas ele mostrou aos coríntios, no capítulo 12, a necessidade da variedade dos dons, mas com a unidade do corpo. Então o corpo precisa estar unido em amor, para que venha valer a pena os dons espirituais, para que tenha validade os dons espirituais. A igreja precisa primeiramente ser uma igreja que vive em amor, uma igreja precisa estar unida para que os dons espirituais tenham validade. Agora ele quer destacar um caminho mais excelente para exercer os dons, o caminho do amor. Então esse é o caminho mais excelente, o caminho do amor. Ele não sugere que os dons sejam inferiores ao fruto do Espírito, de maneira nenhuma. Paulo está dizendo isso. Nem quer dizer que os dons e as manifestações espirituais não sejam necessárias. Elas são necessárias, mas precisa existir o amor. Precisa ter o amor. Embora o amor de Deus e o amor de Cristo seja a fonte de nossa salvação e de tudo que Deus tem para nós, o amor não é chamado de dom espiritual. Por que o amor não é um dom espiritual? Se você ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, você vai ver que o Espírito Santo, que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo entra no nosso coração, na nossa vida, e entra também o amor. Mas o amor, ele precisa ser praticado. Se você não pôr em prática o amor, ele fica lá. O amor é um atributo divino que passa a habitar no homem, quando o homem aceita Jesus morar em seu interior. Então, através do Espírito Santo, o amor habita no homem. O Espírito Santo, então, capacita esse homem a amar e pôr em prática esse amor. Então, o Espírito Santo vai capacitar esse homem a amar. Mas quem vai colocar em prática é este homem que recebeu Jesus na sua vida, que o Espírito Santo está no seu coração e que o amor está nele. Portanto, o amor é um mandamento. Jesus mandou amar. Ele não mandou sentir o amor. Ele mandou amar. Ele falou, ame os vossos inimigos. Ame as outras pessoas como eu vos amei. Jesus mandou amar. Porque quem tem o Espírito Santo tem o amor. Agora precisa pôr em prática esse amor. Então o amor é um mandamento. Ele não é apenas um sentimento, uma virtude. Pode ser um sentimento, pode ser uma virtude, mas o amor é um mandamento. A prática do amor falta na igreja nos dias de hoje. Você tem o amor de Deus na sua vida, então coloque em prática este amor que o Espírito Santo lhe capacitou e está em seu coração.
A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se então na igreja, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Então vamos lá. Intervenção sobrenatural do Espírito Santo, os dons espirituais e aqueles que são necessários para o crescimento da igreja, os dons ministeriais e os dons de serviço cristão. Então, os dons espirituais que vêm através do Espírito Santo, os dons ministeriais, uma vocação de Deus, uma dádiva de Deus à igreja, junto com o serviço cristão, faz com que a igreja cresça em unidade. É assim que a igreja é edificada. E isso acontece por quê? Porque por causa desta multiforme sabedoria de Deus que há se manifestado por meio da igreja. Sejam qual forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir os dons. De nada adianta você possuir dons se você não tem amor. É preciso o amor. Então, estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. E aqui nós concluímos a lição de número 13, terminamos também o segundo trimestre do ano de 2021, e eu quero pedir para você, continue conosco, sempre estudando a palavra de Deus. Continue conosco agora na entrada já do terceiro trimestre, que nós vamos estudar sobre a história de Israel. Continue conosco, vamos juntos estudando a palavra de Deus, crescendo para que nós possamos também ajudar nesta grande obra no reino de Deus que está sendo construído aqui na terra. E logo mais, daqui a pouco, nós estaremos com Jesus para sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.